Programa Terceira Visão, de volta com Berenice Bellato. Estamos falando um pouco da percepção extrasensorial e vamos conversar hoje com um médico psiquiatra que está prontinho a explicar para você o que é a terceira visão. Do ponto de vista psiquiátrico, do ponto de vista da ciência, aquilo que se chama de terceira visão é um assunto extremamente polêmico, né? Nós poderíamos pensar isso do ponto de vista neurológico, de que são estados alterados de consciência produzidos pelo cérebro. Então, assim como as percepções sensoriais, elas são percepções cerebrais e interpretadas cerebralmente, né, pelo nosso cérebro, as chamadas percepções não sensoriais, elas seriam, dentro deste ponto de vista, alterações das percepções sensoriais. Então, quando o indivíduo está dizendo que está tendo uma vivência de percepção não sensorial, na realidade ele estaria tendo uma alteração na percepção sensorial dele. Agora, nem todos os pesquisadores e pensadores pensam desse jeito. Existem aqueles que entendem que a chamada percepção não sensorial, ela é um estado de mente, uma possibilidade da mente humana de captar determinadas informações, determinadas imagens, não sensorialmente. E que é muito comum em experiências místicas e religiosas. Então, que não poderia ser classificado como um transtorno psiquiátrico. Teria que ser visualizado como uma outra propriedade da mente, uma outra possibilidade da mente. Até porque as classificações de transtornos psiquiátricos, elas são, na sua grande maioria, extremamente artificiais, porque não há um marcador biológico. O que nós temos são uma classificação de decisão de comitê, que classifica tais e quais sintomas como alteração do funcionamento mental, mas sem nenhuma comprovação científica para esse tipo de classificação. É uma classificação para justificar um tipo de intervenção. É diferente de você, por exemplo, dizer que um sujeito tem diabetes, que você vai lá e dosa o açúcar do sangue e está alto. Nos transtornos de mente, você não tem esses marcadores, então você faz uma classificação artificial. Bom, dentro desse ponto de vista, a psiquiatria tem olhado para os transtornos alterados de consciência, para os transtornos não, para os estados alterados de consciência com um novo olhar, né? Imaginando que, se existe um equilíbrio daquele sujeito, se existe um contexto cultural, religioso, aquilo não é, então, um transtorno psiquiátrico. E o que é, então, se não é um transtorno psiquiátrico? Aí é uma questão que está aberta, né? Existem várias hipóteses. Uma das hipóteses é de que existe a nossa mente, a nossa alma, é algo mais do que um epifenômeno do cérebro. E que então tem capacidades de percepção deste algo mais do que a matéria, do que os fenômenos materiais, que são possíveis para a mente humana, né? Existem hoje pesquisadores que estão buscando explicações para esses fenômenos, não explicações do ponto de vista de doença mental, transtorno mental, mas explicação do ponto de vista de potencialidades humanas ainda pouco exploradas, né? Presente em toda a história da humanidade. Em todas as épocas da humanidade, nós tivemos sujeitos que revelaram que tinham uma percepção de algo que não era percebido sensorialmente. Mas os estudos com a tecnologia atual, com o desenvolvimento da ciência, hoje tenta buscar novas explicações, dar novas explicações para esse fenômeno. Mas ainda não há uma explicação definitiva. O que há são várias hipóteses que estão sendo testadas, que tentam, então, explicar por que algumas pessoas percebem algo no ambiente ou na história pessoal de cada um que não está sendo percebido pela maioria das outras pessoas, sem que isso seja necessariamente um transtorno. No primeiro momento, a gente está separando determinados estados alterados de consciência como não patológicos, dos estados alterados de consciência patológicos. Por exemplo, na esquizofrenia, o sujeito tem alucinações e ele fala que está vendo aquilo que os outros não estão vendo.
mas por uma alteração neuroquímica, né? Agora, nas pessoas que têm estados alterados de consciência e têm percepções não sensoriais e não têm os outros sintomas de desequilíbrio que acompanham a esquizofrenia, esse é um fenômeno, então, que não está dentro do campo da psiquiatria. Psiquiatria é uma especialidade médica que visa tratar transtornos mentais. Esses fenômenos, eles podem ser pensados pelos filósofos, pelos pesquisadores, mas não é um problema médico-psiquiátrico, né? Então, essas pessoas não precisam ser tratadas do ponto de vista da psiquiatria. Agora, precisam ser compreendidas para saber, de fato, o que está acontecendo ali, né? E até também separar o que se chama de fraude, de pessoas que tentam enganar os outros dizendo que estão tendo percepções, porque há indivíduos que têm muita fé nesses fenômenos, que acreditam e que dedicam, então, a sua vida a isso. Então, é importante estudar esses fenômenos para poder compreendê-los, né? Para você poder ter uma explicação racional para eles, mas não necessariamente entendê-los como um transtorno psiquiátrico. Até daqui a pouquinho eu volto com você, programa Terceira Visão.